13º fascículo da tréplica. O que há muito todos esperavam, nasceu na América do Sul. E agora, o triunfo racional. O que muitos esperavam, há muito, uma solução salvadora da humanidade, que por muitas histórias e contos foram anunciados e que até hoje continuam anunciando. O que aí está? A verdadeira redenção da humanidade. De onde todos vieram e para onde todos vão, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E agora chegou em mãos de todos o verdadeiro conhecimento da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Confirmando assim todos os anúncios que de longos séculos foram feitos e os recentemente anunciando que chegaria à Terra o conhecimento verdadeiro da salvação da humanidade. E assim, aí está. Está aí como é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A verdadeira salvação do animal racional. Como o animal racional pode voltar para o mundo racional? O fim da vida do animal racional. A extinção desta classe pela salvação do animal racional. Como o animal racional pode voltar ao seu mundo de origem, o mundo racional? E assim, muitos anúncios já foram feitos, antigos e modernos, que a salvação eterna de todos chegaria neste século. Na América do Sul, surgiria o conhecimento da verdadeira redenção universal de todos. E assim, aí está ele, o conhecimento de onde todos vieram e para onde todos voltarão. Todos são de origem racional, voltando para o mundo racional. Muitos estão esperando e já sabem que este conhecimento já está na Terra. Só estão esperando chegar em suas mãos. Muitos já foram avisados pelos habitantes do cosmo que estão na linha racional. Então, já avisaram aos seus aparelhos que o conhecimento racional de salvação eterna já se encontra na Terra, no Brasil, em uma localidade que está em um grande progresso e em grande evolução, por grande propaganda dos que já tornaram conhecimento os que estão tomando conhecimento. Desta forma, o Brasil será pequeno para a hospitalidade do mundo inteiro. O mundo inteiro espera por isso há muito. E hoje, no Brasil, o conhecimento de concórdia universal, o conhecimento racional, o conhecimento verdadeiro da salvação do animal racional. E o Brasil será pequeno para conter a multidão universal, que todos querem ver de perto a casa do racional e ver de perto também
o racional superior da Terra, o verdadeiro ser divino que conduzirá toda a humanidade à vida eterna, no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Os movimentos daqui para frente serão dos mais alarmantes por todos os cantos do mundo, porque vão entrar em ação agora por todos os lados e por todos os lugares os habitantes do mundo racional, fazendo a propaganda no espaço com seus corpos luminosos, chamando a atenção de toda a humanidade. E dessa forma, algo de estranho, dito assim para ser bem interpretado, está se passando na Terra, até que venham a saber que é o conhecimento da salvação eterna. E assim, por todos os cantos, por todos os lados, de todas as formas, de todas as maneiras, em toda a humanidade nascerá o desejo, a aflição, o desespero de possuir o livro de sua redenção em suas mãos. E assim, no mundo, de imediato, todos tomarão providência, por todos quererem se salvar. A correria universal é grande, pelo interesse ser o maior do mundo, a salvação de todos universalmente. A correria é grande, a euforia é muito maior, a alegria é geral, porque o movimento é todo feito pela natureza, pela energia racional. Tudo isto se aproxima para muito breve acontecer, porque a humanidade já não aguenta mais de tanto sofrer. Então, é mesmo para agora, porque o desespero é grande. Vivem todos clamando, pedindo clemência. E a energia racional aí na Terra, providenciando a salvação de todos. Então, o povo alarmado, vendo a propaganda no espaço e todos dizendo: algo está se passando no mundo. Isto tudo está sendo feito agora. Foi um habitante que chegou à Terra para a salvação de todos, para a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. E desta forma, o Brasil é pequeno para conter o mundo inteiro. Todos querem ver de perto quem é esse que está como pessoa na Terra. Não é para menos a alegria do povo e a euforia do povo, por o povo já vir sofrendo há muito e penando há muito. Então, não é para menos a euforia e a alegria por todos saberem que a verdadeira solução de toda a humanidade aí está na Terra, para todos saberem de onde vieram e como vieram, para onde vão e como vão. E desta forma, todos se considerando jubilados, por saberem que aqui nesta terra não nascerão mais, por saberem o porquê que aqui nasceram e por que aqui na terra não nascerão mais.
por estar em mãos de todos o verdadeiro conhecimento do animal, de origem racional. A volta do animal ao mundo racional, deixando de ser animal para ser racional puro, limpo e perfeito. E aí está o grande porvir da humanidade, o maior tesouro da humanidade, a verdadeira salvação eterna, tão falada, até que chegou o seu dia de todos conhecerem a verdadeira salvação. Saber de onde veio, como veio e para onde vai e como vai. Agora a terra, há muito, encheu-se de salvadores, salvadores misteriosos, enigmáticos, e tudo isto foi muito bom para educar o povo e instruir o povo, lapidar o povo, preparar o povo para o desenvolvimento racional. Tudo isto foi preciso, porque antes os seres humanos eram feras bravias, e precisou de tudo isto para poder domar, amansar e domesticar as feras embrutecidas pela matéria, catequizar, diminuir a ferocidade. Então, tudo isto foi necessário, foi preciso inventar tudo isto, criar tudo isto, que melhorou muito o estado de rudez. Tudo isto foi preciso, essas invenções e criações todas aí da terra. Contos, lendas, histórias, tudo isso muito necessário, porque eram muito atrasados, eram muito rudes e precisava eliminar a rudez até que passassem por todo este preparo de lapidação, para depois de lapidados, chegar de cima do mundo racional à verdadeira salvação eterna de todos, a volta de todos para o mundo racional. Então, tudo que existiu, todas essas invenções, tudo isto foi necessário para lapidar as feras humanas dos primitivos tempos, das primitivas épocas, do princípio da evolução dessa geração e criação. Então, tudo isto, todas essas invenções, tudo foi preciso para as épocas precisas, para as épocas atrasadas, para as épocas primitivas. Todas essas invenções foram precisas para a lapidação dos primitivos, que saíram de uma fase primitiva, saíram de uma fase de selvagens no primitivismo, no princípio dessa formação. Antes do princípio, eram selvagens, eram rudes demais. Então, para catequizá-los, para amansá-los, para lapidá-los, foi preciso tudo isto, para poder ir lapidando as feras devagar. No início, os milênios passados e há bilênios passados ainda eram muito piores. De civilizações que foram extintas, de tão rudes que eram. Então, todo este modo que ainda existe é necessário somente
para este ponto de vista: lapidação, instrução, para ser um participante da civilização. Hoje, a maioria do povo, muito afastado desse prelo, por saber que tudo isso são coisas milenares e que somente serviu muito para as primitivas épocas do passado. Que a salvação de todos não podia ser criada aí no chão, não podia ser criada por ninguém aí da terra, não podia ser criada por um animal de origem racional, que nunca teve condições de saber o porquê é um animal, o porquê todos são animais. Nunca teve condições de saber o porquê todos são de origem racional. Nunca conheceram a sua verdadeira origem. Não tinha condições de salvar ninguém, por coisa alguma saberem do seu estado, nem do estado de ninguém. Mas então criaram as histórias, os contos e as lendas, que muito serviu para os rudes do passado, para a rudez do passado. De forma que agora é que chegou a verdadeira salvação de todos. Mas vem de cima, do mundo racional, do mundo de origem do animal racional. E somente de cima é que poderia vir a salvação, e não aí debaixo. Aí debaixo, ninguém podia salvar ninguém. Como aí está, salve-se quem puder, por ninguém poder salvar. Mas para os rudes, que estavam sendo lapidados, todas as histórias, contos e lendas calavam bem, de acordo com o seu atraso, para lapidá-los, para prepará-los para o desenvolvimento do pensamento. Porque os rudes têm um pensamento parado. Então, foi preciso tudo isto para desenvolver o pensamento, para desenvolver as ideias, para desembaraçar a língua, para aprenderem a falar. Porque não sabiam falar e por isso precisavam ensiná-los a falar. Então tudo isto teve a sua época necessária e precisa. Não é dizer que foi um mal necessário, não. Foi um bem necessário para a libertação da rudez. Então, como estão vendo, a salvação verdadeira de todos não podia ser feita aí do chão. Pois, se o animal racional nunca soube de onde veio, como veio, nem para onde vai, nem como vai, não podia de forma alguma salvar o mundo. E assim, o que houve foi a salvação da rudez dos atrasados. Equilibrá-los, ensinar a falar, lapidá-los, botar todos polidos. Pois se ninguém nunca soube o porquê que assim é, não podia a salvação nascer aí dos bichos do chão, de jeito algum. Mas para a lapidação da rudez, para acabar com a rudez, salvou os rudes da rudez, a salvação da rudez. Que condições tem um sofredor que não sabe o porquê que nasceu em cima desta terra,
que não sabe o porquê do mundo, que não tem condições de espécie alguma, nem de saber o porquê que existe. Sim, criaram essas invenções todas, esses modos todos, essas maneiras todas, esses aparatos todos, essas fantasias todas, esses sonhos todos, se farisaímos todos, essa alegoria toda, esse embusterismo todo, para salvar todos da rudez. Por serem saído da fase de selvagem, dando os primeiros passos no adiantamento e polimento e lapidação, para chegarem ao ponto em que estão. Então, tudo isto foi muito necessário na sua época. Tudo tem suas épocas precisas. Hoje o povo, já bem lapidado, sabendo perfeitamente o que quer, sabendo perfeitamente o que está procurando, sabendo perfeitamente o seu desejo, a sua vontade é saber o porquê que eu existo em cima desta terra, porquê que existe este mundo nessas condições, porquê que eu sou assim, que eu não sei, porquê que existe tudo isto neste mundo, o porquê que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. É isto que eu quero saber. Que eu aqui neste mundo, desta forma, não tenho prazer de viver. Qual é o prazer de viver só para sofrer? Nenhum. Qual é o prazer que eu tenho em saber que sou um condenado à morte? Nenhum. Eu não tenho prazer de viver nessas condições. Então, o que eu quero saber porque vivo nessas condições e que ninguém me diz. Quero saber de onde vim. Quero saber por que vim parar aqui, para onde vou. Eu não sei de onde vim, nem para onde vou. Nem ninguém sabe e nem nunca soube. Eu quero é que alguém me prove isto. Eu quero saber o porquê sou assim e procurar meios e modos de deixar de ser assim. Mas quero um esclarecimento definido, com base e com lógica, com provas e comprovações. É isto que eu estou à procura. É isto a minha ansiedade. Quem me esclareça a verdadeira origem da humanidade. E assim para ver como o povo está bem lapidado, que sabe o que quer e vive à procura do que quer. Então aí chegou o ponto de amadurecimento e encontrar para a sua satisfação e alegria, além do que está procurando, que é a sua verdadeira salvação. Então esses é que já estão amadurecidos
e que de imediato passam para a fase de recuperação, a fase racional. Porque estão à procura desta fase, a fase de sua verdadeira volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque não quer mais ser como é. Quer deixar de ser como é. Esses são os que estão verdadeiramente amadurecidos, prontos para serem recuperados pela fase racional, a fase de recuperação do animal racional. E desta forma, desta maneira, está nessas condições a maioria da humanidade. Todos não resistindo mais à vida da matéria. E desta forma, todos amadurecidos, por chegar à conclusão real de nada ser. E de nada adianta viver lutando pelo nada, para daqui um pouquinho terminar em nada. Então, todos chegando à conclusão de que estão vivendo sem ter um apoio positivo, para que encontrem um motivo de sua razão de viver. E por nada disto encontrar, desanima de viver. E encontra negatividade em tudo, sem ninguém dar solução desse sentido aparente. Então, chega à conclusão. O que é que eu sou? Nada sou. Penso que sou tudo. Aparentemente e verdadeiramente, nada sou. O que adianta nada ser? Não adianta nada. Então, assim pensando, encontra a negatividade da vida da matéria. Tudo é ilusão de ótica e tudo é passageiro. Hoje estou com vida e daqui a pouquinho sem ela. E conclui, eu vivo enganando a mim mesmo. Vivo aqui nesta terra sem saber nada. A natureza é que me mantém e mantém todos de tudo. E ninguém sabe por quê. Nós somos aqui uns consumidores de tudo que a natureza nos dá, mantidos pela natureza, sem ninguém saber o porquê disto, vivendo às custas da natureza, sem saber porquê. A natureza nos fez, a natureza nos gerou, a natureza nos criou e a natureza nos mantém e ninguém sabe dizer o porquê disto. Ninguém sabe o porquê desta natureza. A causa desta natureza. Ninguém sabe dizer coisa alguma. Então ninguém sabe nada. Ninguém sabe me dizer quem eu sou. Ninguém sabe me dizer o porquê assim sou. Ninguém sabe me dizer de onde eu vim e para onde eu vou. Então, ninguém sabe nada. Vivo sem saber por que estou vivendo. Ninguém sabe de coisa nenhuma. E assim, o livre pensador que começa a pensar em si mesmo, vai fazendo os seus julgamentos e vai encontrando a sua nulidade. E a nulidade de tudo, chegando à conclusão de nada ser. E quando chega essas condições, está completamente amadurecido para a fase racional.
é o que está procurando, as respostas de tudo, que pergunta e ninguém nunca soube responder. Então, todos esses assim, completamente amadurecidos, recuperados imediatamente pela fase racional. Esses assim já estão à espera da fase racional, para lhe responder muito além de suas perguntas e suas indagações, que é a redenção eterna, a sua salvação eterna, a sua volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, vive e viveu toda a humanidade que não alcançou a fase racional. Porque tudo tem a sua época, tudo tem o seu tempo. Tinha que esperar primeiro o amadurecimento de todos, a desilusão da vida contraditória da matéria. Porque antes, o povo antigo, muito materialista, pela sua rudez, pelo seu atraso. Todo povo atrasado é materialista. Todo povo rude é materialista. O materialista é cego. E por ser cego, é fanático. O cego, a rudez, se julga ser aquilo que não é. Pensa ser aquilo que não é. O rude é vaidoso, prepotente, ele tem obsessão pela matéria. É embriagado pelas pompas, pelas riquezas do nada. Os rudes, pela sua rudez, completamente materialistas, fanatizados pela matéria e convencidos pela sua convicção de materialista. Então, o conhecimento de salvação eterna, da volta de todos ao seu mundo de origem, não podia chegar a esse povo muito rude, que não tinha condições de entender e que achavam que a matéria é que ia salvá-los. Completamente doentes e fanáticos pela matéria, agarrados à matéria. Então tinha que deixar passar esta fase para entrar a fase mais esclarecida do ponto de vista real, que é a fase da procura de onde eu vim, para onde eu vou, da procura da definição e solução do porquê da vida da matéria e do porquê da existência desse mundo. Então, tinha que chegar esse conhecimento na sua fase justa e certa. A fase em que todos estão à procura da verdade das verdades. A fase da solução universal. A fase de saber quem és tu e quem sou eu. A solução verdadeira. A solução do ideal de todos e a sua verdadeira salvação. E assim, o mundo atravessou uma infinidade de épocas que eram completamente rudes. Não podia surgir no meio dos rudes o conhecimento de um mundo superior. Por mais que esclarecesse, os rudes teriam completamente dificuldade de entender. Mas agora, com a lapidação,
todos estão amadurecidos, todos estão à procura de solução, todos estão desesperados, porque entenderam que a vida não tem um sentido grandioso, não tem sentido algum, não tem sentido nenhum. E o povo chegou a esse desespero, porque tudo enjoa, todo dia a mesma coisa, fica saturado, enjoado e não tem sentido, perde o sentido de viver. Então, o povo está à procura de ter um sentido de viver. A ânsia, à procura da solução, do saber verdadeiro, de um conhecimento que traga a paz, que harmonize todos, que tire todos desta agonia, fervendo noite e dia. Não há quem aguente mais. As esperanças de todos esgotaram. O sentido do viver acabou. Então aí chegou a hora da fase racional, a fase de recuperação do animal racional, que perdeu o sentido da vida da matéria. Esgotou-se, desiludiu-se. Então está aí, em mãos de todos, o conhecimento de volta de todos ao mundo de origem. E por a vida ter perdido o sentido de viver, é que houve o desequilíbrio de muitos. Agora aí está a solução verdadeira de toda a humanidade. Sabendo todos de onde vieram e como vieram e para onde todos vão e como vão. Desta forma, todos tomando conhecimento do mundo racional. E todos, por serem dessa origem, se ligando à sua origem de racional. E assim agora, a vida tem sentido por terem conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então agora, a vida tem sentido. Sabem como voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então agora, há sentido de viver dentro da fase racional, da fase de recuperação do animal racional, recuperando o sentido de viver pela forma racional. A forma verdadeira do mundo de origem do animal, de origem racional. E dessa maneira para viver, só mesmo como um aparelho racional, e não como um animal racional. Como um animal racional sem sentido de viver, e como um aparelho racional com sentido básico e lógico de viver. Desta maneira, nasceu outra vez. Nasceu como um animal racional e agora nasce outra vez como um aparelho racional. E como o aparelho racional, de volta ao mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo verdadeiro do animal racional, que como animal racional não tinha condições, por ser animal, de conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E como aparelho racional ligado no mundo racional. E assim está toda a solução para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Solução esta do mundo racional.